E aí, como a prensa tem que estar em 210 graus para a gente poder fazer uma estampa com mais qualidade e tal, e a tinta fixar melhor no tecido, né? Porque a gente pega um tecido branco e transforma ele na cor que a gente quer. A gente também às vezes tem que passar por algum calor, alguma quintura que nos modifica por dentro, né? Que muda a nossa cabeça. E é isso que a gente vai bater o papo hoje, sobre mudança, sobre aceitar a sua vida e a sua mudança, beleza? Me chamo Wilton Pablo e esse é um dos primeiros vídeos do meu canal. A gente vai agora fazer uma série de vídeos onde eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre o cotidiano, falando sobre a vida, reflexões, e vou mostrar a vocês também um pouco do meu trabalho, do meu serviço. Trabalho na estamparia de blusas, faço blusas personalizadas, e enquanto a gente vai trabalhando, a gente vai conversando, beleza? Então já se inscreve, não esquece de curtir, que esse é só o começo. E como tudo na vida, a gente precisa se organizar primeiro, reconhecer as coisas, né, primeiro. A gente vai ajeitando aqui os tecidos, a gente ajeita por ordem, a gente coloca tudo em ordem primeiro, por exemplo, da maior para menor, para ficar melhor, né? Então vamos da GG, essa é a maior blusa que a gente vai ter por aqui para fazer, uma GG. E aí vamos da GG para G, para M, entendeu? E a gente vai ajeitando aqui o tecido. Enquanto a gente vai ajeitando o tecido, vou explicando vocês aqui. Eu entrei numa parceria há pouco tempo com uma conhecida minha e tal. Ela já trabalhava com mídias sociais para a igreja, eu também. Eu sempre fui um entusiasta no audiovisual, sempre gostei muito de gravar, de fazer vídeos, de fazer essas coisas. Mas como profissional mesmo, há pouco tempo, né? Comecei há pouco tempo. E aí eu faço para mídia para a igreja e para várias outros nichos, né? Tanto empresarial como também para eventos e tal. Então o que acontece? Eu entrei na parceria com essa menina, com uma conhecida minha e tal. E aí nessa parceria, como essa tinta aqui vai passar e ela vai passar toda pro tecido, né? E por causa do calor, foi o que aconteceu comigo. Eu coloquei todas as minhas energias nessa parceria. Eu coloquei praticamente todo o meu foco, tudo na minha cabeça nisso. Só que enquanto eu trabalho não só com audiovisual, mesmo sendo entusiasta, trabalhando profissional com isso, não é a minha renda principal, né? Então, mas como a minha renda principal não é o audiovisual e tal ainda, eu tinha que às vezes focar no meu principal, na minha principal renda, né? E aí eu falhei durante alguns dias, eu não respondi, eu não entreguei algumas demandas que a gente arrumou nessa parceria. Então o que acontece? Na primeira dificuldade, foi resolvido por ela que na verdade não daria mais essa parceria. E eu tinha colocado toda a minha energia, eu tinha criado a logo, eu tinha criado o nome, eu coloquei várias ideias, eu disse muitas ideias, até projetos pessoais que era exclusivo na minha cabeça, assim, eu acabei dizendo pra ela também, né, e tal. E aí ela resolveu que não daria mais, que eu não iria servir mais, né, porque eu tinha que focar mais na minha vida pessoal, e essa foi uma das como é que eu posso dizer, dos argumentos que ela usou, né, pra acabar com essa parceria. E eu, por um tempo, eu fiquei chateado, nunca tinha ficado chateado por uma coisa assim, entendeu? Só que eu fiquei chateado, só que eu sou evangélico, sou crente, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Ele fala com a gente. E nessas últimas semanas, Deus começou a falar no meu coração e era vídeo aparecendo sobre isso, era mensagens, era pregações, era tudo acontecendo em prol dessa mudança, disso que aconteceu comigo, né? E eu tava um pouco chateado, meu Deus, e desmoronei um pouco,
entendeu? Pessoalmente, assim, psicologicamente. E eu reconheci que uma parceria teria que ser que nem um casamento, entendeu? Você se casa, você não pensa em se casar para se separar, entendeu? E você se casa para suportar, para amar a pessoa como ela é, tentar mudar por outra pessoa e a pessoa tentar mudar por você e tal. E aí na primeira dificuldade foi resolvido terminar, né, um casamento, ou seja, foi escolhido terminar essa parceria. Uma parceria que para mim ia ser duradoura. Eu coloquei minha energia, eu pensei naquilo, entendeu? E foi um male, foi um mal que veio, querendo ou não, eu senti, entendeu? Nunca tinha sentido algo assim, uma coisa para me afetar pessoalmente, psicologicamente, assim, uma coisa tão simples, tão boba. Já aconteceu coisas, perdas, dificuldades maiores na minha vida e eu não tinha nunca sentido uma coisa dessa. Então comecei a pensar, eu tenho que amadurecer, eu tenho que reconhecer, eu tenho que ver as minhas prioridades. E aí eu comecei a pensar na mentalidade, na mudança, na minha maturidade e nas minhas prioridades. Nessa prioridade, eu sou casado, tenho uma filha de 6 aninhos, e eu nunca coloquei a prioridade delas, né, na minha frente. E uma das mensagens que o Senhor, eu acho que Ele quis dizer para mim, eu não tenho esse discernimento total, mas eu acredito, tenho fé 100% que foi Ele que falou comigo, e eu reconheci isso, de que Ele queria que eu amasse minha esposa, minhas coisas, eu colocasse a prioridade na minha vida, elas, entendeu? Que a vontade delas viesse sobre mim. E eu ter a responsabilidade finalmente de um homem, entendeu? Homem é para isso. Homem é para se sacrificar pela sua família, por Deus, entendeu? É para mim ser sacerdote, é para mim ser um profeta, é para mim buscar. E eu tava um pouco procrastinando, deixando para lá, deixando ao léu, a minha vida tava ao léu, eu tava sem um objetivo, entendeu? E isso, cara, é complicado. Complicado quando você chega nessa fase. Eu tenho 26 anos de idade. Eu não sei se é uma das crises que acontece nessa idade, mas eu mudei a mentalidade. Isso aconteceu comigo, eu quase me chateei, eu quase fiquei, assim, bolado mesmo, entendeu? Isso estava afetando até o meu serviço aqui principal, e eu fiquei pensando, por que isso aconteceu, por que isso aconteceu? E eu percebi que, na verdade, cara, o erro era todo meu. O erro era todo meu, eu tava procrastinando demais, eu tava deixando a desejar nessa parceria. Eu quis botar a culpa nela no começo, eu quis me chatear com as pessoas, mas na verdade, eu tava errado, cara, entendeu? Eu tava procrastinando, eu tava querendo abraçar o mundo sozinho, sem ter um foco, um objetivo, entendeu? E eu tava deixando a desejar não só nessa parceria, mas também na minha estamparia, na estampa mix, né? E deixando a desejar também com a minha família, deixando a desejar servindo a Deus. Eu não tava buscando a Deus o suficiente, eu não tava... Cara, eu só tava à deriva, era isso. Eu tava como se eu tivesse deixando a água levar e eu não conseguia sentir, assim, vontade de vencer e nem de perder. Tipo assim, o que ia acontecer pra mim tava de boa, entendeu? Se a minha vida era pra ser ruim, ela ia ser. Se fosse pra ser boa, ela ia ser. E é loucura isso, é doideira, porque o homem, de acordo com a Bíblia, ele é pra amar, um exemplo, a sua esposa, como Jesus amou a igreja, como Deus ama a igreja, entendeu, dela. Tratar mesmo como a prioridade da vida, mesmo sem merecer e tal. E cara, isso é difícil. É difícil ser homem, é difícil
aceitar essa responsabilidade. Eu nunca tive que ter essa responsabilidade antes, né? Antes de casar e tudo. Certo? Já faz 6 anos. Eu tenho as minhas responsabilidades básicas. Eu, claro, trabalho e tento alimentar minha família, não deixo ninguém passar fome e tal. A gente alugou uma casa agora de novo. A gente tinha me mudado, tava morando com a minha mãe por um tempo, tentando sair do aluguel, tentando construir um apartamento. Mas isso também foi um dos motivos que começou a procrastinação, porque eu fui para guardar o dinheiro e não conseguia guardar o dinheiro, e nem conseguia construir nem guardar o dinheiro. E aí isso já se passou quase 2 anos e meio, 2 anos, e tipo, 2 anos já morando na casa da minha mãe de novo. Isso não existe, cara. Uma coisa que fica aí, um conselho para todos vocês, homens, cara, saia da casa da sua mãe, não vai morar junto com a sua esposa na casa dos outros, entendeu? Isso não existe, cara, não tem privacidade. Cara, é esquisito, entendeu? Não dá certo. Tanto que é bíblico, né? Você tem que deixar sua mãe, seu pai e viver sua vida, entendeu? Tem que buscar. E aí eu tinha meio que procrastinado e estagnado naquilo. E, cara, depois dessa simples coisa, aconteceu outras coisas mais pesadas na minha vida, mas com essa parceria, porque ela eu considero ela uma amiga minha, né? E isso me afetou tanto que eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso, então, ser uma nova pessoa? Tem que aceitar os meus propósitos, tem que aceitar as coisas. E aí veio um insight, eu vou começar um projeto novo que eu sempre quis fazer, que era um canal no YouTube. Eu tenho um podcast, né, aqui, o Itapipocast, eu era produtor deles, e agora eu virei o host, o principal, né, o sócio proprietário. E aí eu vou começar esse novo projeto de podcast, eu vou continuar com o meu canal, entendeu? Vou talvez lançar um curso de estamparia, pessoas que querem personalizar blusas e ensinar como é todo o processo, dicas e coisas do tipo, né? Tô ajeitando aqui, viu? E, cara, é isso. Moral da história, a gente tem que colocar isso na cabeça, cara. Você tem que aceitar que você é homem. E se você é uma mulher, e se você também, sei lá, quer vencer na vida, mulher, você tem que aceitar que é você por você. Se você não for casado, se você for solteira, é botar a cara a tapa, cara, e procurar e ir atrás do objetivo. Eu tava quase triste, porque eu tava quase tendo inveja do ímpio. Eu que sou crente, eu penso assim, o ímpio que eu digo é aquele cara que faz coisa errada, entendeu? Do injusto, cara que engana os outros, cara que é cartãozeiro, o cara é traficante, o cara faz as coisas erradas e dá tudo certo pra ele não é pego, ele tem carro novo, ele tem roupa nova, tem celular do ano, carrão, e o cara, não é possível que eu não vou vencer, eu tentando ser uma pessoa justa, eu tentando buscar Deus, eu tentando ser uma pessoa melhor. Será possível, cara? Será possível que eu não vou vencer? Então eu vou ser ímpio, então você é um bandido também, porque os caras não é pego, você também. E eu cheguei na conclusão, cara, que a vida desse pessoal ímpio, a vida das pessoas que ganham dinheiro fácil, né? É uma vida parecendo um caminho escorregadio, entendeu? A qualquer momento a pessoa pode cair, bater a cabeça e morrer. Perder tudo, entendeu? Qualquer momento. O cara que mexe com essas coisas, a qualquer momento a Polícia Federal bate na porta dele, a Polícia Civil, para prender, para fazer alguma coisa de errado. O cara não vive em paz, o cara sempre fugindo, sempre agoniado, entendeu? E isso não é vida, não é vida. E eu tava com inveja dessa vida desse povo, desse pessoal. E que na verdade a gente não precisa, a gente tem a paz de Cristo, a gente tem a paz de Deus, a paz de ter saúde, da família. Se tá difícil, como já teve momentos que não entrava um pedido, não entrava um serviço, e eu, cara, e aí vai, e as contas apertando,
e a fome batendo, e eu, rapaz, o que eu vou fazer da minha vida? Até que Deus ia lá e prover sempre, entendeu? Fome ele não te deixa passar. Foi isso que eu até citei no meu Instagram. Eu fiz um stories e falei sobre isso. Deus não deixa você passar fome. E pronto, eu coloquei isso na cabeça, tive fé. E Deus está provendo, cara. Deus não deixa faltar nada, entendeu? Só que eu tenho que buscar. Eu tenho que tomar vergonha na cara e começar por alguma coisa, entendeu? E eu resolvi começar esse projeto do canal. Eu resolvi começar um projeto do meu podcast. Eu vou começar e bater de frente e ir até o fim, entendeu? Terminar criar novos episódios, criar novas mudanças, novas coisas. Então, é começar. Esse é o objetivo desse vídeo. É para falar para você que você deve começar. Comece por algum lugar, comece por alguma coisa, algum projeto que você está em stand-by, paradinho ali, entendeu? Comece por alguma coisa. Eu comecei pelo canal, eu vou com um podcast, eu vou com esses novos projetos. Aceitei a vida que Deus me deu e é difícil. Depois a gente vai batendo um papo sobre outras coisas também que eu passei, conto algumas coisas que eu passei há pouco tempo. Eu já tentei contra a minha vida, eu já passei por umas coisinhas, mas que eu fico muitas vezes achando que eu sou muito ingrato, muito, como é que eu posso dizer, que eu não mereço tudo isso que acontece na minha vida, todas essas oportunidades que Deus dá, né? E aí a gente vai batendo papo, então já se inscreve, quero saber para você qual é o calor, qual é a dificuldade que você está passando, que você está pensando, porque, por exemplo, eu tive que passar igual a prensa aqui, ó, eu tive que passar por um calor, eu tive que passar por uma quintura, um negócio que me queimasse, praticamente, no meu coração, para eu poder mudar a mentalidade, mano, e dar aquele estalozinho na cabeça, entendeu? Então a gente tem que passar pelo processo para ficar aqui, ó, fixado. Isso aqui fica fixado, meu amigo, ó, fixado e não sai. Pode tacar quiboa, pode tacar água, limpol, qualquer outra coisa, não vai sair a tinta que foi colocada nesse tecido. Então, é isso que você tem que botar na cabeça. Esse calor, essa dificuldade que você está passando, essa prensa, entendeu? Que a vida está te pressionando. Muitas vezes, às vezes, é uma provação, é só uma lapidação para algo que vem, que vai fixar no teu coração, entendeu? Xi, até rimou. Então, é isso. Que você fique com essa palavra, esse vídeo. Se esse vídeo te edificou, mudou alguma coisa que você pensou. Ou então, se você só curte aí alguém autêntico, então já se inscreve, curte, comenta qual o momento da vida que você está passando. Vamos bater um papo aí nos comentários. Sempre vou estar olhando, viu, nos comentários. E é isso. Brigadão. E vamos bater nesse papo, porque vai vir muitos vídeos por aí, tá bom? Valeu, boa sorte e não esquece, mas fome tu não vai passar, Deus não deixa tu passar fome. Se tu é justo, pode confiar, pode ter fé.